Olá, essa é a 18ª edição do Salão Internacional do Chocolate de Paris e o 5º ano da participação do Brasil. Veja uma matéria especial que preparamos sobre o sucesso do estande Cacau do Brasil. Os nossos produtos chamaram a atenção, interessaram bastante ao público do salão, não só aos consumidores, mas como também aos chocolateiros. O nosso stand está sendo muito bem elogiado, os chocolates que foram trazidos, as pessoas estão tecendo comentários elogiosos e realmente a emoção toma conta da gente. Para nós, cada vez que a gente vem ao salão, são novos clientes. A gente já se orgulha de poder vender tecnologia para a Europa, algo que quebra uma barreira muito grande. São mais de 100 anos produzindo equipamentos aqui, em especial aos redores daqui, na Suíça e na Itália. E nós estamos quebrando essa barreira e começamos já a vender, temos clientes e vários contatos. Então, para participar no passado, com a delegação de apenas 6 pessoas, e esse ano está aqui com 27 pessoas, um crescimento exponencial. E o que nós queremos dizer, nós existimos, essa cacaicultura ela tem futuro, venha investir no nosso estado, porque você vai ter escala de produção, vocês têm qualidade e fluxo de oferta contínuo e constante. Então isso só vem a fortalecer o cacau brasileiro, a fortalecer a rede produtiva do cacau no Brasil, a mostrar aqui para a França que o Brasil pode sim produzir amêndoa de cacau com qualidade e produzir chocolate. É um grande evento, sabemos que é um grande evento no cenário mundial do chocolate. E em especial para a Castelli, que nesse momento lança a sua escola de chocolataria no cenário internacional, para nós é bastante importante esse evento, essa parceria com o Instituto Cabruca, com os governos da Bahia, do Espírito Santo, do Pará e todos os demais parceiros que nos convidaram a estar aqui nessa iniciativa internacional. O raciocínio que se tinha de que a Bahia concorria com o Pará concorria com Rondônia, com o Espírito Santo, isso tem que ser deixado para trás. Na verdade, o Brasil ainda é um importador de cacau, portanto, os nossos concorrentes estão fora e não dentro do Brasil. Nós precisamos unir as nossas forças, estar cada vez mais coesos, como neste evento, dando uma demonstração da força e da capacidade do Brasil de produzir cacau com qualidade. A participação do Brasil é fundamental, porque o Brasil tem que ganhar mercado. O Brasil não pode mais ficar esperando que vão lá, né? Eles têm que ir. E essa é uma das propostas do ministro Mendes, nós temos que vender o Brasil tem que ser vendido lá fora. Então a participação do Brasil, não só nessa feira, como todas as feiras que digam respeito à venda da nossa produção agrícola e pecuária, será sempre patrocinada pelo Ministério, sempre estimulada. Alors le stand, moi je trouve ça très original parce que je ne savais pas qu'il y avait du chocolat au Brésil. Donc je viens de découvrir le chocolat brésilien. Je viens de le goûter également, j'en ai acheté. Je le trouve très fort, c'est 70%, c'est très fort en goût. Mais c'est excellent. Voilà, pour moi c'est une première, une découverte. It's great to have Brazil here at this Salon du Chocolat because we have great cocoa in Brazil, great producers. Myself, I'm very lucky to have a great partnership with Angelo Calmondessa, and we've developed a great fazenda Sempre Firme, and I could take advantage of his wonderful experience. Few great chocolate producers like Bona have really pushed forward this origin. I can hear from all the colleagues and all the other people from France and Europe that
people are very impressed by Brazilian producers, and it's great that we could get back with better cocoa after the terrible disease that struck in Brazil, the witch's broom. Nós estamos vendo cada vez mais o fortalecimento da imagem do cacau brasileiro no exterior. Isso é muito importante porque nós temos a conquistar dois mercados. O mercado interno, que é um mercado em expansão, e o mercado externo, que já é um mercado de uma grande tradição de conhecimento no chocolate. Então nós estamos vendo que essa iniciativa da feira, ela vai trazer grandes benefícios para a cadeia produtiva e para os nossos produtores de cacau. Esse é um trabalho que tem que se ter persistência, né? E ano a ano se constrói relacionamento com as organizações do evento, né? As organizações internacionais do cacau e também com os chocolateiros, os compradores de cacau, né? Os dealers do mercado. Então é importante que essa presença seja constante. Uma participação marcante, importante. Eu acho que o Brasil e a Bahia marcam o seu terreno. A cada ano crescem os olhares para o Brasil e para a Bahia, os interesses. Acabei de ter uma reunião importante com o João Tavares, que ganhou esses 2 últimos anos o prêmio do melhor cacau do mundo, nosso querido João Tavares. Ele dizia que esse ano ele vendeu muito mais do que todos os anos. Então isso demonstra a firmeza, o trabalho que está sendo feito. Então eu acho que isso engrandece a Bahia, engrandece o cacau da Bahia, engrandece toda essa turma que trabalha e que luta tanto.